Bom dia, meninas, bom dia. Bom dia, Fabiana, Vanessa, Eunice, Luciana, Luana, Amélia. Sejam todas bem-vindas, viu, meninas? Amém, Jesus. Ouça a voz do meu Senhor. Que linda essa música, né, meninas? Da Bruna Carla. Ele diz, não é o fim. Eu creio que o Senhor quer trazer aqui essa mensagem nessa manhã. Minha filha, não é o fim. Eu desejo acalmar o seu coração nessa manhã. Não é o fim. Amém? Quem determina o começo e o fim é o nosso Deus. E Ele diz nessa manhã, não acabou. Amém, Jesus. Jesus, quem determina o começo e o fim é o nosso Deus, amém? Eu já vou chamar minha convidada. Essa live vai ser muito especial, meninas. Hoje está um dia tão gostoso aqui em Goiânia. Quem aí é de Goiânia, hein, meninas? Meninas, hoje amanheceu uma chuvinha tão gostosa aqui. E tá tão agradável esse tempo. Ontem tava um calorão, mas hoje tá muito gostoso. Eu adoro esse climinha aqui, é muito gostoso. Já vou chamar minha convidada, que é uma bênção, é pastora, teóloga, é uma bênção, tem livro publicado também. Mas eu quero saber aqui, ó, não tem goiana nenhuma aqui, gente. Amém, Jesus. Vai falar, ah, tem uma goiana aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela. Sueli. Renata de Goiânia, Gessileia de Goiânia, Manu de Goiânia, São Luís de Montes Belos, pertinho de Goiânia também, Curitiba. Amém, Jesus. Amém. Meninas, deixa Deus ministrar essa parte aqui no seu coração. E Ele me diz, não acabou, não acabou. Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor, para que nós possamos ver cadeias caindo, portas se abrindo, Senhor, porque o Senhor é aquele que destrói os ferrolhos, Senhor. O Senhor é aquele que despedaça as portas de bronze, Senhor. O Senhor é aquele que abre os céus em nosso favor, Jesus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero te entregar essa live na tua presença. Pai amado, pelos olhos da fé, nós podemos ver cadeias, Senhor, se abrindo nessa manhã. Mães sendo libertas para que filhos sejam libertos. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, vem, Senhor, trazer unção para essa live. Senhor, vem trazer, Senhor, a palavra que o Senhor deseja para esse dia. Senhor, nós conectamos agora a nossa mente, Senhor, a tua mente, Jesus. Senhor, que venham os teus pensamentos sobre nós. Senhor Jesus, que não venham pensamentos de desistência, que venham pensamentos de fé, que venham os pensamentos, Senhor, de abertura de caminho, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já planejou, Senhor, para nós, para a vida dos nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor vá trazendo no natural, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, hoje o Senhor quer dar esperança para essas mulheres, ó Pai. O Senhor quer encher o coração delas de fé, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que essas mulheres estejam posicionadas no lugar certo, Senhor. Que essas mulheres, Senhor, busquem tanto a Ti, Senhor, que não vai ter espaço para as trevas na casa delas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, venha com o Teu poder, a Tua glória, a Tua misericórdia nessa manhã. Senhor, vem renovar, Senhor, todas as Tuas promessas sobre a vida dessas mulheres.
Pai, aquelas, Senhor, que sentem que essas promessas nunca serão cumpridas na vida delas. Pai, alcança o coração delas nessa manhã. Traz o refrigério que elas precisam, ó Deus. Senhor, usa a minha convidada com poder e autoridade, Senhor. Nós te entregamos tudo aqui, Jesus. Essa live é para o Senhor Jesus. Senhor, essa live não é para autopromoção. Essa live é para promover o reino dos céus. Pai, no nome de Jesus, vai enviando os teus anjos para a casa dessas mulheres. Abraça essas mulheres, Senhor, nessa manhã. Que elas se sintam, Senhor, cuidadas através dessa live, Senhor Jesus. Pai, tira toda a mentira dos ouvidos dessas mulheres. Que elas estejam atentas agora para a verdade do teu evangelho. Pai, tira tudo, Senhor, agora da mente delas, que não vem de ti, Senhor. Derruba todas as fortalezas mentais, Senhor. Pai, despedaça os grilhões, Senhor, que estão prendendo essas mulheres, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento para o Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meninas. Amém. Então vamos chamar aqui minha convidada tão especial. Já vai mandando aí para outras mulheres, tá? Ó, meninas, vai chamando aí, põe essa setinha para trabalhar. Ó, tem gente assistindo da Itália, que bênção. Meninas, vai pegando aí. Oi, Dani. Bom dia, paz de Cristo. Bom dia, minha amada. Obrigada por você ter aceitado meu convite, viu? Eu que agradeço, Flávia. Eu que agradeço por essa oportunidade, né, tão rica que o Espírito Santo nos deu, né? Porque a gente crê que Ele é que conecta propósitos, né? Que conecta pessoas. Amém, amém. Eu fico muito feliz porque, assim, eu amo os seus textos, assim, eles sempre ministram muito ao meu coração, porque você fala muito dessa mulher, né? Que volta para o lar, dessa mulher que precisa voltar os seus olhos para a casa dela, para o lar dela. E nós sabemos também que tem muitas mulheres que, por causa das feridas emocionais, lá de trás, né? Às vezes esse caminho para elas não é algo tão simples, não é algo tão fácil quanto parece. Então é necessário uma cura, né, no coração dessas mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, viu, meninas? Hoje nós vamos falar sobre essa questão de como resgatar o coração daquele filho que está perdido. Eu estava conversando com a Dani e falei, Dani, a maioria do meu público aqui são mulheres que estão com os filhos nessa idade da adolescência, da juventude, que estão perdidos, que muitas vezes foram criados no Evangelho, outras não, outras só vieram conhecer Jesus agora, mas que tem esse desejo de resgatar o coração do filho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, meninas. Então já vai mandando essa setinha aí para outras pessoas. E eu quero começar essa live com uma frase que está lá no seu livro, que chama Desconectadas, né? Vou deixar você falar, viu, minha amiga? Mas só para trazer isso daqui, ó. Enquanto pulsar o coração, você pode encontrar o coração do seu filho. Você pode encontrá-lo, amém? Então, Dani, eu quero que você fique muito à vontade, o espaço é seu, tá? E seja bem-vindo aqui, tá bom? Ah, que legal. Essa frase ela é bem impactante, né? Porque a gente percebe que no mundo de hoje, muitos pais, né, muitas mães, elas muitas vezes parece que desistiram de seus filhos, né? Parece que não tem mais jeito, em virtude de algumas circunstâncias, né, algumas situações. E eu gosto, e nesse capítulo do livro eu falo sobre isso, né? Que enquanto pulsar o coração, você pode encontrar. Eu gosto sempre de falar, Flávia, que nós, como mães, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, né? E é uma responsabilidade que ela não pode ser terceirizada para outras pessoas, né? Muitas pessoas, e eu me incluo muitas vezes nisso também, né? Lá, quando eu trabalhava fora de casa, né? Que não tinha muito tempo, né? Para fazer para ter esse tempo de qualidade, né? Ter essa dedicação integral para minha casa. E a gente muitas vezes terceiriza, né? Muitas vezes
as pessoas terceirizam a instrução na palavra de Deus para os pastores da sua igreja, né, para o espaço Kids, né, ou muitas vezes até para a própria escola. E só que nós temos muita responsabilidade diante de Deus, só que aquele que nos colocou essa responsabilidade nos presenteou com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente consiga dar conta dessa responsabilidade. Porque, de fato e de verdade, nós não conseguimos dar conta na força do nosso braço, né? A gente pode ensinar a palavra para os nossos filhos? Pode, isso é o nosso dever. Porém, fazer com que eles tenham uma vida de relacionamento com Deus, com que eles conheçam o Espírito Santo, isso não está no nosso poder. Não é verdade? Quantos filhos de crentes, eu sempre falo isso assim quando eu ministro a aula, né, do curso Desconectadas e tal. Quantos, se você for hoje numa prisão, né, numa penitenciária, enfim, até moradores de rua, grande parte deles tem nome de cristãos, tem nome de pessoas da Bíblia. Não é verdade? É Israel, é Jacó, é Davi, né? E você percebe que eles tiveram uma educação muitas vezes religiosa. Eles tiveram uma educação religiosa, muitos filhos até de pastores, né? Filhos de pessoas crentes. Só que Jesus será que foi apresentado, né? Será que foi uma vida somente de regras, né? Uma vida religiosa realmente, ou uma vida de relacionamento com Deus, né? Quantos pais perderam os seus filhos dentro de casa por causa da própria igreja? Não é verdade? Porque tinha tanta coisa na igreja para fazer que os seus filhos ficaram desgovernados dentro dos seus próprios lares. E isso tem que servir para nós, não para a gente julgar essa pessoa, não para a gente condenar esses pais, mas para servir de alerta para nós, né? Para que a gente não perca os nossos filhos dentro de casa. Eu percebo hoje em dia, a gente lida com muitas mães, né? Aconselha muitas mulheres, e a gente percebe que quantos filhos eles estão dentro de casa, eles não estão fora de casa, mas eles estão perdidos no mundo da tecnologia, estão perdidos no mundo dos games, estão lá num quarto, e muitas vezes a mãe está na sala, o pai está na cozinha, enfim, né? E as crianças estão lá, elas estão assim, como é que eu posso dizer para você, perdidas à própria sorte. Não há um momento de mesa, né? Não há um momento de devocional com os filhos, sabe? Não há um momento de ouvir os filhos. Eu tenho você pode me falar você pode me interromper a qualquer hora, Flávia, por favor. Pode ficar à vontade. Né? Mas eu tenho a gente tem, né, pessoas conhecidas, assim, amigas e tal, e eu sempre falo para elas, né, você tem muitas vezes tempo para tomar café com todas as suas amigas, não é verdade? A gente sempre arruma um tempinho para isso, né, para tomar um café, e isso é tão importante, né, esse momento de mesa, só que você já tomou um café com a sua filha adolescente, né, porque, mas isso aí a gente faz em casa, não, mas espera aí, saia com ela, né? Saia com a sua filha adolescente, que é menina, com seu filho, né? E toma um café com ele, né? Sabe, assim, uma conversa, assim, de coração realmente para coração, sabe? Porque às vezes a gente tira tempo para todo mundo, né? A gente quer atender todo mundo, quer aconselhar todo mundo. Mas os nossos filhos, às vezes, estão com problemas dentro da nossa casa. Estão sofrendo na escola, às vezes, bullying, né? Na verdade, estão, às vezes, com uma situação complicada, enfim, crises existenciais, quem nunca teve, né? A gente que é adulta, né? Às vezes tem as nossas crises. Imagina um adolescente, né? Que está entrando nesse mundo aí tão caótico e tão distorcido de identidade, de crise, né? Então a gente precisa estar com o nosso olhar muito atento, sabe? A gente recebe muita mensagem, né? Tem tempo para aconselhar, tem tempo. Olha, primeiro a minha casa, primeiro os meus filhos. Sabe, a gente tem não é nenhuma regra, eu digo que não é regra, porque o meu esposo, ele me dá muita liberdade, assim, né, para eu fazer aquilo que eu preciso, ele sempre me apoia em tudo, me encoraja, só que eu tenho uma coisa dentro do meu coração, sabe? Dia de semana, não, eu tenho um dia que eu saio sozinha, né, que é na quinta-feira, que eu tenho meu compromisso lá como obreira, né, com o Ministério de Mulheres do meu irmão e tal, mas se eu for sair na quinta, os outros dias são dos meus filhos, os outros dias são da minha casa. Ou a gente faz tudo junto, ou sabe, para sair. Então, assim, não é algo que foi imposto. Não. Sabe, se eu tenho às vezes um aniversário para ir, eu deixo às vezes de ir na quinta para poder ir na sexta. Sabe aquela coisa, aquela administração do lar que a gente precisa ter? Por quê?
Gente, eles são pequenos ainda, eles são a minha prioridade. Eu não sei se você lembra, claro, Flávio, você já deve ter pregado muito sobre isso, sobre Esther, né? E eu gosto muito de uma frase, lá em Esther 4:14, a gente já pregou muito sobre isso, a gente já ouviu muito em conferência de mulheres. E Deus me trouxe agora a memória esse versículo que eu quero fazer com que, né, a gente possa conversar sobre isso, mas fala assim, ó, Esther 4:14, olha só. Meu Deus, abri no livro errado, peraí. Esther é tão pequenininho, né, que passou. Esther 4:14 fala assim, ó, olha só. Não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha só que interessante. Mas você e a família do seu pai morrerão. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Eu trago aqui Mordecai para a figura do Espírito Santo, né? Que sempre está ali para nos aconselhar, para nos alertar, para nos fazer discernir. Olha só o que Mardoqueu estava dizendo para Esther. Esther, se você não fizer algo pelo povo de Deus, Deus vai levantar outro para fazer. Ou seja, na obra de Deus nós somos substituíveis. Se nós não fizermos algo, mesmo que seja o nosso propósito, a nossa vocação, Deus vai levantar alguém. Porque o povo de Deus, Deus é responsável. Né? A igreja não é nossa, as pessoas não são nossas, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, sabe? Só que você e a casa do seu pai, né? Você e a família do seu pai morrerão. Ou seja, para o povo de Deus, Deus levanta outra pessoa. Mas para sua casa, não. Para sua casa, Nossa, a responsabilidade nunca tinha pensado sua. nessa palavra Né? dessa Isso forma. aí também nunca tinha pensado. Um dia, Isso é silêncio sobre Espírito isso. Santo. O Isso Espírito é Santo. revelação do Espírito Santo. Revelação. Sabe? Então eu entendi assim que Esther, ela tinha um chamado, claro que ela tinha, e ela foi uma figura tão importante que ela está na Bíblia, né? Só que se ela não tivesse feito, Deus tinha levantado outra pessoa, alguém para salvar o povo de Deus. Só que a casa dela tinha perecido, sabe? Então, para nossa casa não há terceirização. Não há nada que a gente possa, ninguém que a gente possa terceirizar, sabe? Só para testificar isso que você está falando, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui na internet, tudo era muito novo para mim, né? Porque eu fazia um trabalho na internet, mas não de geração de conteúdo cristão, né? Eu era tipo uma blogueira, né? Uma blogueira, assim, eu falava de Deus de vez em quando, mas esse não era o meu foco. E aí, quando Deus trouxe essa mudança no meu coração, que Ele me trouxe de volta para o meu lar, que, na verdade, meninas, quando eu falo Ele me trouxe de volta para o meu lar, Ele trouxe o meu coração de volta para o meu lar. Na verdade, de volta não, porque eu acho que ele nunca esteve lá no meu lar completamente por causa das minhas dores emocionais. Então, eu achava que eu precisava mais de reconhecimento lá fora do que de estar em casa. Mas o que eu quero testificar essa palavra que a pastora está falando aqui? Um dia eu estava assim, já muito cansada, trabalhando muito para trazer conteúdo aqui nas redes sociais e o Senhor falou comigo. Ele tinha mandado, né, que eu levantasse um grande exército de oração e eu estava ali com aquela palavra de um grande exército. E daí ele me falou o seguinte: você precisa, antes de qualquer coisa, preparar as suas filhas, porque elas serão do exército da próxima geração. Ou seja, muitas vezes nós estamos felizes, né, com o nosso ministério, achando assim, eu estou arrasando, porque eu estou levantando um grande exército de mães, eu estou acordando mães, eu estou despertando outras mulheres, mas eu quero dizer para você, minha irmã, que talvez esteja aí vivendo, né, esse período da sua vida, os nossos filhos, esses nós seremos cobradas, né? Nós seremos cobradas por aquilo que nós fizemos ao coração deles. E aí, é como se Deus tivesse me despertado mesmo, falando assim, minha filha, se você só preparar essa geração de mães e não preparar a geração das suas filhas, vai ser prejudicada. Então, é algo sobre geração, gente. A Bíblia ela é geracional, né? Então, dentro desse texto aí, que você falou, isso testificou muito ao meu coração, porque realmente existe, né, nesse malabarismo que as mães fazem, existe esse cristal que é a família, que não pode cair. As outras bolinhas podem cair, o trabalho pode cair. Eu gosto muito de usar
essa conotação aí. As bolinhas, né? Porque a gente parece malabarista tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas existe um cristal no meio dessas bolinhas, que esse não pode quebrar, esse não pode cair, que é a nossa família. Se a família estiver Verdade. quebrada, nada vai compensar lá fora, nada, Não, nada. nada. Verdade. E A sabe, Bíblia e diz, hoje... né, que Jesus, desculpa, pode Não, pode completar, falar, depois pode falar. a Bíblia diz que Jesus, quando completou o ministério, né, e Jesus curou, né, Jesus fez tantos milagres, Jesus pregou, né, a palavra né, que serve hoje de alimento para a nossa alma. Só que a Bíblia diz que quando Jesus cumpriu o seu ministério, que ele terminou, né, na terra, ele falou assim: Pai, nenhum dos que tu me destes se perdeu. Então, a não ser o filho da perdição, né? Então, o que que acontece? Jesus também tinha aqueles que foram dados para ele, para que não se perdessem, né? Amém, Jesus. Isso enterra, né? Isso enterra, quando ele completou, enterra a sua missão. Tinham muitos, né, que eram os discípulos, né, que caminhavam com ele, os apóstolos ali. E então, assim, Jesus também nos deu algumas ovelhas. E quais são as nossas primeiras e principais ovelhas? São os nossos filhos, né? Eles são as nossas principais ovelhas, eles são as primeiras ovelhas. Será que a gente vai chegar no céu e vai dizer assim: Senhor, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu? Né? A Bíblia diz, e a Bíblia é muito clara. A religião muitas vezes é que distorceu, né? Que primeiro é a igreja, não, primeiro é Deus, né? Deus, nosso relacionamento com Deus é acima de tudo, mas a igreja é em outra ordem, né? Então, será que a gente vai chegar no céu, né, e vai falar isso: Senhor, eu não perdi os meus filhos, né? Eles são teus, eles receberam a eternidade, né? Pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, mas também pelo fato de nós termos cumprido a nossa responsabilidade, né? Então, às vezes, a dracma perdida, ela não está lá fora, ela está geralmente dentro de casa, né? Ela está lá perdida, só que ela pode ser encontrada. Ela pode ser, né? A gente precisa acender a luz do Espírito para que ela seja encontrada. E esse é o nosso propósito de vida, né? A Eu gente não é creio. perfeito, né, Flávia? A gente erra tanto, né? A Com gente já errou tanto. certeza, Quando a nós gente vamos errar. ensina, quando a gente fala sobre isso, não é porque a gente é uma mãe perfeita, uma mãe ideal, não. A gente já reproduziu dores nos nossos filhos, né? Eu tenho vivido assim um processo de cura, né, de libertação aí há alguns anos, né, com o Espírito Santo, libertação de várias prisões, libertação de muita coisa. Só que nesse processo eu já reproduzi muitas dores nos meus filhos, já reproduzi medo, né? Eu era uma pessoa cheia de medo, carregada de ansiedade, que vivia muito, sempre muito preocupada, muito tensa. E eu reproduzi isso nos meus filhos, sabe, no decorrer do crescimento deles, né? Então assim, mas eu percebi isso. Eu percebi, meu Deus, fui eu que fiz isso. Porque eles não nasceram assim, né? Eles não nasceram com isso, eles não nasceram com essas dores, com essas feridas. Não fui eu que reproduzi, né? A Bíblia tem um princípio da palavra de Deus que está lá em Gênesis, que a terra, tudo que está na terra reproduz segundo a sua própria espécie. Tudo. Né? Jesus falou né? Falou para as árvores: olha, reproduza segundo a sua própria espécie. Então a gente nunca vai ver um limoeiro reproduzindo morango, né? Nunca vai ver isso, que é um princípio de Deus. E nós também. Se nós somos mulheres feridas, nós vamos reproduzir filhos feridos. Só que se nós formos mulheres curadas, nós vamos reproduzir Amém. filhos curados, né? Então, para a gente resgatar o coração dos nossos filhos, a primeira coisa: quais foram as dores? Quais foram as feridas que nós reproduzimos, né? Quais foram elas? Claro que não é fácil você curar algo que já foi reproduzido, você estancar aquela ferida. Mas a misericórdia de Deus, o Espírito Santo que está conosco, que vai nos direcionar em oração, em estratégia, em direção, vai fazer com que essa ferida possa se transformar em cura, em cicatriz, né? Essa dor, essa ferida possa se transformar em cicatriz, para que eles também sejam agentes de cura. Amém, Jesus. Hoje eu estou comemorando 17 anos da minha filha mais velha, sabe? Hoje, dia 5. Hoje ela está fazendo 17 anos. E ela foi responsável por trazer esse ministério meu à tona. Por quê? Porque foi através dessas dores, né? As dores que eu passei para ela. E que quando eu percebi, isso apareceu na adolescência, né? Um lar ferido, um lar machucado,
que precisava de cura e restauração da palavra de Deus. E esses dias eu dando testemunho para uma médica, e ela falou assim, Flávia, mas como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu? E aí eu quero te dizer, minha irmã, que se você está buscando santificação em Cristo, você vai conseguir. Se você está buscando na fonte certa, que é o Senhor Jesus, você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde. Os frutos disso vão aparecer. Então, eu acho que a mulher que tem, uma mulher que pode dormir tranquila na presença do Senhor é aquela mulher que se apresenta diante dele com o coração e as mãos purificadas. Que hoje eu estava lendo, né? Deus estava ministrando ao meu coração lá em João 1, falando sobre o Senhor, né? Ser a luz e andarmos na luz. E daí o Senhor ministrou ao meu coração algo muito precioso que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: sem ter comunhão verdadeira com Deus, você não consegue ter relacionamento verdadeiro com seu filho. Você não vai conseguir trazer a verdade da palavra de Deus para ele. Antes de qualquer coisa, antes de tentar resgatar o coração do seu filho, o Senhor precisa resgatar o seu coração. Então, se você quer dormir tranquila, né, em relação ao seu filho, mesmo que às vezes esteja te dando trabalho, mas se você orar, se você buscar na palavra do Senhor, se você andar na verdade, se você andar na luz, que aqui em 1 João fala, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então tem um jeito da gente derrotar as trevas, é sendo luz, é andando na luz. Cristo é a luz e nós andamos na luz. E aí eu acho tão interessante porque fala assim, né? O sangue de Cristo, ele é o meio da limpeza. Então, se eu estou buscando esse sangue de Cristo para purificar a minha vida, para purificar a minha casa, ela vai ser purificada. E aí, meninas, é um processo, né? Quando eu fui responder essa médica, eu falei assim, nossa, é uma longa história, né? Não é algo que Deus fez de uma vez. Deus foi fazendo, porque ele foi esse processo de purificação, né? Então, sem ter comunhão verdadeira com Deus, você não, por mais que você ame o seu filho, por mais que você seja doente de amor pelo seu filho, você não vai conseguir trazer a verdade para ele. Porque primeiro eu dependo de um relacionamento com o Senhor. Primeiro eu dependo daquele relacionamento de limpeza da minha alma. Porque senão eu vou jogar essas dores, eu vou jogar as feridas, eu vou jogar o medo, eu vou jogar a insegurança, né? Então, os homens andam na luz. E Deus, né? Deus é a luz, ele está nela. E aí, outra coisa que eu estava notando aqui, em um relacionamento diário com Deus, as suas atitudes precisam refletir a glória de Deus. Então, meninas, existe sim uma forma de alcançar esse coração perdido. É você trazendo a luz do Senhor para dentro da sua casa. É você olhando para a Bíblia e falando assim, Senhor, qual é a obra que o Senhor quer fazer em mim? Porque não tem jeito de Deus fazer essa obra na sua vida só pela sua própria vontade. Você precisa buscar a palavra dele, que é a verdade. Porque é só com o parâmetro da verdade que você vai saber o que você precisa purificar, o que você precisa santificar a Deus. E quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor desesperada, mas eu não me posicionava. Quer dizer, eu queria algo como um milagre mesmo. E é isso que muitas vezes a gente quer, porque a dor, eu falo disso no meu livro também. A dor, ela é tão grande que tudo que você quer é que termine o processo. Mas depois, quando, né, por exemplo, aqui no aniversário dela, esse fim de semana, eu olhei para o rostinho dela e eu falei, meu Deus, é outra menina. E aí, quando você olha, você fala assim, meu Deus do céu, foi a sua misericórdia que fez a gente chegar até aqui. E daí você se alegra com o processo, porque naquele processo você foi curada. Só que até a gente sair do processo é doloroso demais. Daí a gente fica pedindo para Deus, acaba logo, Senhor. Né? Acaba logo, Jesus. Mas essa luz da vida que dissipa todas as trevas, ela tem um trabalhar.
que não vai ser igual ao meu, não vai ser igual ao da Dani. É exclusivo, porque nós somos exclusivas para o Senhor, né? Ele Verdade. sabe a ferida que eu tenho, ele sabe a ferida que a Dani tinha, ele sabe as inseguranças que às vezes os pais da Dani passaram para ela. Então, ele quer curar a sua história na totalidade, para poder curar o seu filho na totalidade. Então, para você enxergar o processo, é isso. É isso, é um caminhar. O que você falou, eu achei muito interessante, porque era algo que eu queria falar realmente. Você falou assim, não é um milagre, né? Não acontece assim num estalar de dedos, tchum, né? Não. Uma vez o Senhor trouxe uma revelação da palavra de Deus, que está lá em Josué, e talvez você lembre, assim, eu vou falar bem rapidamente, mas quando o povo de Israel, ele entrou, para entrar na Terra Prometida, ele teve que passar por algumas cidades, né? E uma delas foi Jericó. E beleza, Jericó, Deus deu uma estratégia para Jericó, para Josué, e eles venceram aquelas cidades, né? Eles andaram sete vezes ao redor dos muros, e o muro caiu, e beleza, tocaram a trombeta. Só que depois de Jericó, a segunda cidade foi a cidade de Ai. A cidade de Ai. E nessa cidade, ela era uma cidade muito pequena, ela era uma cidade tão pequena que Josué mandou alguns dos seus homens, alguns milhares de seus homens. Ele não usou o exército todo, porque ele pensou, né? Nossa, isso aí essa cidade é fácil, sabe? E nessa cidade eles foram derrotados, muitos homens morreram e eles foram derrotados pelo povo dessa cidade. E uma vez eu estava com uma situação, Flávia, aqui em casa, e eu questionava uma situação de enfermidade mesmo, né, de doença, assim, nos meninos e tal. Eles nasceram prematuros, né? Tem todo um testemunho aí, uma história de superação e tal. Mas a gente estava com uma situação e tal, e eu questionava muito o Senhor, sabe? Questionava muito, muito o Senhor, mas né, a gente está fazendo tratamento paliativo para asma e tal, e a asma está piorando, e eu não estou entendendo o que está acontecendo, sabe? Porque era assim, toda semana, sabe? Crise. E a gente levava no médico, não, mãe, mas tá tudo certo para funcionar, e os meios naturais não estavam funcionando, sabe? E eu me ajoelhei um dia, meio desesperada realmente, assim, que era antibiótico atrás de antibiótico. E na hora o Espírito Santo só falou assim para minha filha, ai. E na hora eu lembrei da passagem de ai. E eu fiquei com muito temor no meu coração. E eu falei, Senhor, mas eu lembrei que ai, eles foram derrotados porque havia um pecado no meio da congregação. E esse pecado foi lá de Acã, né, que escondeu o despojo da guerra lá de Jericó, debaixo da sua tenda. Na terra ele enterrou. E na hora o Espírito Santo falou, filha, tem pecado oculto dentro do teu coração. E que está fazendo com que essa situação ocorra, sabe? Então, muitas vezes o que a gente precisa não é um milagre. Mesmo que a gente esteja orando pelos nossos filhos, a gente está orando, Senhor, salva, salva, salva. E às vezes o Espírito Santo está dizendo, filha, eu não vou fazer um milagre. O que eu preciso é que você se arrependa. O que, sabe, não é milagre, é arrependimento. Sabe aquela mulher que às vezes ora pelo seu marido anos, salve meu marido, salve meu marido, salve meu marido. E às vezes Deus só está dizendo para ela, filha, eu preciso que tu se arrependa como esposa. Sabe, de posicionamentos que você toma à frente do seu esposo, que você não é uma mulher submissa, você é uma mulher autoritária, você é uma mulher que, sabe? Então, o que Deus precisa fazer ali não é talvez um milagre de salvação, mas é um milagre de posicionar essa mulher dentro do seu lar, é posicionar essa mãe, sabe, dentro do seu lar. E eu reparei que muitas vezes o Espírito Santo trouxe isso, que às vezes os nossos filhos acabam tomando um lugar de ídolos na nossa vida. Sim. Não é verdade? Porque eu acho que há um contraponto nessa geração que nós estamos vivendo, né? Nós viemos de uma geração que nós fomos muito feridos. Fomos muito feridos. Ou talvez não fomos amados com palavras, né? Faltou, talvez a gente ficou muitas vezes carente, né? Desse amor. Né? E isso, exatamente, né? E só que muitas vezes a gente reproduz na vida dos nossos filhos não essas mesmas feridas, mas a gente às vezes excede no amor. Sabe? Excede talvez na falta até de instrução, porque é tanto amor, né? Que só que o amor corrige, o amor disciplina, né? O amor educa,
O amor não é só, ele não só ama, né? Não só bajula, não. O amor, ele tem uma medida. E quando essa medida passa, uma vez eu estava perguntando para o Senhor, eu falei, Senhor, mas a gente ama tanto os nossos filhos, né? A gente é um amor assim que é tão inexplicável, tão incondicional, né? Não porque eles fazem, não pelo que eles fazem, mas porque eles são, né? E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, cuidado com o excesso de amor, porque excesso de amor é idolatria. Excesso de amor é idolatria. É quando alguma coisa na sua vida vira um ídolo. Pode ser o esposo, né? Pode ser uma amizade, pode ser um pastor, pode ser um filho, né? Então a gente precisa ter esse contraponto, sabe? De não tornar os nossos filhos ídolos, né? Que eles estão acima de qualquer coisa, a gente não consegue nem instruir e disciplinar corretamente, mas também não ser aquela pessoa, né, fria que não mostra, não tem afeições de amor. Né? Então, só voltando ali para a gente concluir essa parte que eu falei, tem coisas na nossa vida que para resgatar o coração dos nossos filhos, às vezes a gente só precisa pedir perdão para eles. Eu tenho uma amiga pastora, e ela orava muitos anos pelo seu filho desviado. Muitos anos. Ele estava com 24 anos já, e ele estava 6 anos. E ela é pastora, eles são pastores de um ministério, eles são os pastores mesmo de um ministério. E ela orando muito tempo, fazendo propósito e tal. E um dia, lendo a palavra, ela preparando uma aula de escola bíblica dominical, ela preparando uma aula, o Espírito Santo trouxe uma revelação no coração dela, falou, filha, sabe o que tu precisa para o teu filho voltar para os meus braços, para o meu caminho? Tu precisa pedir perdão para ele. E ela começou a chorar, e ela ligou pro filho na hora. O filho, né, já adulto, morava sozinho e tal. E ela ligou pro filho na hora e falou, filho, eu preciso te pedir perdão. E ela colocou várias situações, assim, de adolescência, sabe, de várias coisas, que ela queria ser Deus na vida do filho dela, sabe? Uhum. Ela queria, ela tinha colocado, assim, esse filho nesse lugar, sabe, de super proteção, sabe, de super, sabe? E né, ele não tinha liberdade para ser quem ele era, sabe? E ela começou a pedir perdão, o Espírito Santo começou a trazer várias coisas e tal. E o filho falou, mãe, hoje eu tô voltando para Jesus. Amém. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para voltar para Jesus. Eu te perdoo, né? Eu libero esse perdão. E o filho, naquele mesmo dia, ele foi, né? Foi até a igreja dos pais ali, os pais eram pastores, e ele se consertou com o Senhor. Então, às vezes, Deus só está esperando o nosso arrependimento, sabe? A gente pedir para o Espírito Santo colocar uma luz, como você falou, né? Nas nossas trevas, né? Davi falou, Senhor, ilumina as minhas trevas. Nós temos trevas interiores, nós temos feridas aí que foram reproduzidas, né? Senhor, me ajuda, sabe? Coloca uma luz para que eu possa consertar, sabe? Consertar, pedir perdão. Às vezes a gente pede perdão para, né? Para tanta gente, às vezes para os nossos filhos ali a gente fica bloqueado, né? Parece que não, mas vai tirar a minha autoridade, vai tirar a minha posição. Não, querido, você é gente, né? De vez em quando a gente erra aqui em casa, eu chamo os filhos, a mãe errou, sabe? A mãe foi grossa ali, a mãe falou com uma certa rispidez ali, o pai também faz, né? O meu esposo também. Por que, gente? Eles precisam, nós somos o exemplo deles, né? Eles não vão ser. A Bíblia fala, não, a frases, né? A gente não ensina com palavras, a gente ensina com exemplo, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E dentro disso que você está falando, eu tenho um curso para mães de adolescentes que chama Falando para o Seu Filho Ouvir. E a primeira aula é sobre o perdão. É sobre pedir perdão para o filho para você criar uma nova história com ele. Que legal. Porque esse perdão, ele é como se abrisse uma nuvem, né? É como se o céu tivesse de bronze. E aí, quando você pede perdão, você abre esse céu, né? E as coisas começam a acontecer. E tem muita gente que fica preso nessa aula. Não consegue pedir perdão para o filho, justamente por esse ponto que você levantou, que é sobre medo de perder a autoridade. Porque se eu disser para ele que eu errei, ele vai sempre me jogar isso na cara. E, na verdade, quem te faz pensar assim é Satanás, porque ele quer te paralisar. Né? Quando Satanás quer paralisar uma pessoa, ele coloca orgulho no coração dela. E isso é orgulho.
Na verdade, assim, muita gente fala, né, que mãe tem licença, né, para fazer o que quiser com o filho. E, na verdade, não é assim. Nós sabemos que nós vamos errar, que nós somos pecadoras, mas aqui na palavra de Deus fala que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Só que está no presente, nos purifica, né? É algo que é diário. Não é assim, nos purificou. Uma vez que você aceitou Jesus, você está totalmente purificado. Não, é um processo de purificação. Com certeza, Né? longo processo. Com Jesus tudo é um processo, porque ele é tão misericordioso que se ele fizer tudo de uma vez, você morre, né? Então, Verdade. assim, ele vai fazendo no processo. Então, o que eu vejo? Muitas mães paralisadas pelo orgulho, que não pedem perdão para os seus filhos. E deixa eu te falar, em alguns momentos, Satanás vai tentar jogar isso na sua cara mesmo. Satanás vai usar a boca do seu filho. Isso aconteceu comigo. Eu pedi perdão para minha filha, eu e meu marido tivemos ali um momento genuíno mesmo de arrependimento. Deus foi mostrando para nós onde nós havíamos errado, né? Qual era a atitude que ele queria mudar em nós, e nós fomos para ela chorando mesmo. Mas aquele quebrantamento que não é do homem, só pode ser feito pelo Espírito Santo, né? Porque é aquele quebrantamento que te desmonta mesmo, que você Meu vai, Deus, causa né, tristeza, né? Uma fala, tristeza, né? profunda, né? É a tristeza do arrependimento. E nós passamos por isso. E nós pedimos perdão para ela. E depois, um tempo depois, quando nós fomos corrigi-la, ela usou isso. Então, assim, Satanás vai tentar usar. Ah, porque vocês erraram comigo. Satanás vai tentar usar. Mas deixa eu te falar, minha irmã, você não é mais refém de Satanás. Quando você está fazendo aquilo que é o Senhor que te orientou a fazer, porque tudo na Bíblia começa com arrependimento. Tudo começa com perdão. A obra da Bíblia é essa, né? É arrepender. Verdade. Arrepender dos nossos pecados. Então, Satanás pode até tentar usar isso de novo. Mas um dia eu falei para ela, olha, isso não faz mais parte da minha vida. Eu te pedi perdão por isso e Deus nem se lembra mais disso. Porque os meus pecados, ele já jogou no mar do esquecimento. E você não vai ficar usando isso contra mim. Então, ali, né, naquele momento, Deus me deu autoridade para aquela situação. Porque senão eu ficaria igual um cachorrinho, né? Verdade. E ficar refém, né, de palavras. E o perdão, né, Flávia? Ele faz com que aquele muro que está bloqueando a sua conexão emocional com seu filho se torne uma ponte, né? Porque muitas vezes você está com uma ponte, você não consegue chegar no coração do seu filho, você não consegue. É como se existisse assim, uma barreira absurda, Isso. Né? E o perdão vai fazer com que esse muro ele caia por terra. E você consiga acessar o coração dele. Claro que assim, eu sempre digo que conexão emocional com os filhos, ela é uma construção, né? Não é assim, de repente está tudo bloqueado e no outro dia o seu filho vai contar todos os segredos para você. Não, é óbvio que não vai acontecer isso. Eu falo que relacionamento com os filhos, relacionamento com as pessoas é como se fosse uma construção. É tijolinho após tijolinho, né? E cada tijolinho da renúncia, o tijolinho do tempo de qualidade, tijolinho da mesa, tijolinho do diálogo, sabe? Tijolinho, né, da oração. Então, assim, são tijolinhos que você vai edificando. Daqui a pouco você tem uma construção firme, forte, sólida, que é um relacionamento de intimidade com seu filho, uma conexão de verdade, que ele vai poder contar com você, né? Então, só que é uma construção. E você não pode desistir no meio da construção, né? O Senhor não desiste de nós, graças a Deus, né? Que Ele não desiste de nós nunca. E a gente não pode desistir dos nossos filhos, né? Por isso que eu escrevi ali, né? Enquanto pulsar o coração, você pode encontrá-lo. Nós temos tantos testemunhos, sabe? Deus nos deu um curso, né? Que se chama Desconectadas e que eu ministro ele online, mas hoje em dia são várias pastoras aí que ministram pelo Brasil todo, são mais de 2.000 alunas, e a gente tem tanto testemunho, sabe, do curso, as pastoras ministrando, assim, reconciliação entre pais e filhos, sabe, reconciliação entre, né, marido e esposa. Isso quem faz é o Espírito Santo. Só que a gente precisa estar com o coração aberto. Né? A gente precisa estar com o coração aberto, a gente precisa trazê-los de volta. Eles estão longe,
traga para perto. Uma vez, Flávia, eu estava ministrando uma aula numa igreja, falando sobre essa conexão emocional, né? E uma mãe, ela falou assim para mim, e ela contando, ela abriu um pouquinho da sua vida, né? Que tem a hora do compartilhamento do coração, e ela falou, olha, a minha mãe ficou sem falar comigo, acho que foram 5 anos, eu não lembro muito. Minha mãe ficou sem falar comigo durante esse tempo, e agora a minha filha está sem falar comigo mais de 1 ano. E ela contando isso, por quê? Porque a filha começou a ter um relacionamento com uma pessoa e tal, e ela não concordava com esse relacionamento. E de tanto ela falar, tanto ela falar sobre isso, a filha saiu de casa e ela não falava com a mãe. E ela, olha só, a mãe dessa mulher tinha feito isso com ela, a filha dessa mulher estava fazendo isso com ela também. Daí eu falei, minha linda, e ela era uma senhora já, sabe? Não era uma pessoa nova, assim, era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Eu falei, minha irmã, Deus está te dando a oportunidade de você quebrar com esse ciclo. Amém. Sabe, de dor, com esse ciclo de ausência, com esse ciclo, né? Sabe o que você faz? Chama sua filha amanhã, já faz isso logo. Chama sua filha para tomar um café na sua casa. Prepara aquele bolo que você sabe que ela gosta, não sei se é uma cuca, se é uma nega maluca, sei lá o que for, sabe? Mas chama ela para sua casa e fala, filha, a mãe tá aqui. Independente das tuas escolhas erradas, né, daquilo que você escolheu para sua vida, dos pecados, enfim, independente de qualquer coisa, a mãe ama você. E a casa da mãe está aberta para receber você, para aconselhar você. Né? A mãe está orando pela sua vida e essa casa, essa porta vai sempre estar aberta. E essa mãe, ela sofria muito porque a filha ia visitar a outra filha dela no mesmo terreno, e não entrava na casa dela, ela via, sabe? E ela com uma dor assim, emocional muito grande, carregando. Enfim, eu dei esse conselho. E eu não sabia se ela ia fazer ou não, né? Mas o nosso papel é aconselhar. Né? E dias depois ali eu soube que essa mãe, ela fez isso. No outro dia ela fez isso. Ela chamou a filha e fez esse café, teve essa conversa, pediu perdão, sabe? E falou, né, a mamãe tá aqui para ser o abraço, né, o acolhimento, isso, enfim. Não, eu não concordo com o teu pecado, né? A gente não vai concordar com as escolhas erradas com o pecado. Mas a gente vai ser aquele alicerce que o filho vai poder correr, sabe? Quando ele tiver desesperado, mãe, eu preciso da tua ajuda, né? Eu quero voltar para Jesus, eu quero, sabe, eu tô aqui, enfim. E essa mãe fez. E houve um perdão tão lindo, sabe? Né? Eu tive esse testemunho que houve um perdão tão lindo nessa casa, nessa família. Então, olha o poder que nós temos, né? Nós temos esse poder. O Senhor nos posicionou para que a gente possa fazer isso. E se de repente essa mulher, né, talvez ninguém tivesse falado isso para ela, se eu tivesse talvez ficado, né, calada lá naquele momento e dito, nossa, né, continua só orando, né, continua. Não, a oração é orar e agir, né? Então o Senhor nos dá sabedoria para isso. Então é possível, né, a gente conectar de novo aquilo que foi perdido. Amém. Teve uma pessoa aqui que comentou que o filho não perdoou ela. Ela pediu perdão e o filho não perdoou. Então, quer dizer, agora já não faz mais... Assim, você fez a sua parte, né? Você libera ele na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu fiz a minha parte de coração. O Senhor sabe que eu me derramei. O Senhor sabe, né? Se isso foi sincero, isso chegou ao Senhor. Chegou ao coração do Senhor. Então, ele já viu, né? Ele já te viu. Ele é o Deus que te vê. E, de repente, é um processo que o seu filho vai ter que passar. Isso aí. Né? Isso mesmo. É o processo, é dolorido, né, ser rejeitado pelo filho. Só que assim, e continua, né, Flávia, dizer para essa mãe, continua mostrando os frutos do teu arrependimento, sabe? Né? Porque às vezes também, assim, às vezes o filho foi tão ferido e às vezes a gente acha que numa palavra tudo vai ser resolvido, né? Então continua mostrando os frutos do arrependimento, sabe? Manda mensagem, filho, né? Mamãe te ama, mamãe tá aqui, mamãe tá orando pela sua vida, sabe? Sem mágoa, sabe? Sem ressentimento, né? Continua mostrando os frutos, porque o arrependimento, ele gera frutos, né? Então, continua insistindo, persistindo, sabe? Que uma hora, como se diz,
tanto pedra, na pedra, né? Tanto bate até que fura, uma hora esse perdão vai entrar, né? Uma hora esse perdão Amém. vai conectar esse coração. Amém. Tem gente perguntando qual versículo que eu li, foi 1 João, tá, meninas? Foi 1 João. E quanto mais eu confio na graça, foi algo que o Senhor me falou nessa madrugada também, na hora que eu levantei para orar pela live. Quanto mais eu confio na graça de Deus, mais graça é derramada sobre mim. Então, fique confiante, né? Que existe um processo, que existe o momento que Deus vai cuidar das feridas. O Senhor, ele se revela para os nossos filhos. Eu tenho orado assim, Senhor, encontra minha filha, assim como o Senhor encontrou a mulher samaritana. Encontra minha filha e muda o percurso da história dela, né? Então, é sempre essa a minha oração. Senhor, dê experiências para minha filha, para as minhas filhas, que eu tenho 3, né? Eu falo mais da minha adolescente porque os desafios são maiores, né? Hoje, agora eu já estou com outra adolescente, já começou também. Eu falei, meu Deus do céu, parece que fez 12 anos, aterrissou um monte de questões aqui em casa que eu estou tendo que lidar. Muita questão na escola, assim, eu estou impressionada como as crianças estão maldosas, né? E eu estou sempre orientando ela, filha, não pague o mal com o mal. Mas, meu Deus, como é difícil colocar isso na cabeça, né? Daqueles que ainda não têm maturidade para entender. Verdade. Porque o mundo lá fora fala, né? Não, você vai tratar o mal com o mal. Ela fez assim, então você faz pior, né? Então, quer dizer, tudo é um plantio que nós estamos fazendo agora. Então, vão vir questões que você não estava preparada, vão vir questões que vão te assustar, vão vir questões da adolescência, né? Que nem sempre, como, por exemplo, eu falo muito da minha mais velha, porque foi com ela que eu vivi as primeiras questões da adolescência, né? Então, é muito mais difícil. É igual quando você vai ter um bebê que você nunca cuidou de bebê. E daí, no segundo bebê, você já está muito mais treinada, né? Então, é isso. Nós estamos sendo treinados. Eu falo, oh, meu Deus, quando chegar na terceira, em nome de Jesus, eu já estou sabendo muita coisa, já estudei muito. Olha aí. Muito. E é tudo muito diferente, né? Porque, assim, na primeira eu tinha uma prioridade muito grande em relação ao trabalho, então eu não tive tempo de inculcar o Senhor na cabeça dela. Então, os desafios hoje são maiores. Na do meio, já foi feito um trabalho mais sedimentado. E na menorzinha, que quando esse processo todo aconteceu comigo, ela tinha 5, eu já vejo ela muito mais rendida aos pés do Senhor. Minha menor tem 10. Então, meninas, por isso que cada filho vai ser diferente, cada filho vai frutificar diferente, porque são estações diferentes na sua vida. Nós precisamos ensinar, olha, uma coisa que diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente não entende quando ele está roubando a gente. Eu passei muito tempo, sabe, minha amiga, com preguiça de acordar cedo e levar minhas filhas para a escola, e a gente tinha um motorista para fazer isso. Isso aconteceu, acho que nessa fase mais difícil aí da minha filha. E aí, hoje que eu levo as minhas filhas para a escola, deve ter aí mais de um ano que eu... Não, mais que isso. Que eu voltei a levar as meninas para a escola. E daí eu vi o tanto que Satanás me roubou esse momento. Porque nesse momento de manhãzinha, eu vou ministrando tantas orientações no coração delas que eu falo assim, Satanás, você me roubou esse tempo aqui por causa da minha preguiça. Então, tem coisas que a nossa preguiça vai roubar. E eu sou muito sincera com as minhas seguidoras aqui. E eu falo assim, gente, eu acho que Jesus, ele fez o meu testemunho assim, né? Porque ele pensou no meu testemunho. Eu falo, Senhor, eu sou tão pequena para pregar. Senhor, eu não sou pastora, né? Minha formação não é teologia. E o Senhor me fala assim, mas você, para mim, é igual aquelas fotos de antes e depois. E eu fico muito feliz com isso, porque é isso, Deus vai fazer uma obra em você, minha irmã. Isso Deus mesmo. E vai fazer uma obra em você. E como você falou, Flávia, relacionamento, ele leva tempo, ele exige dedicação, né? O relacionamento, esse tempo que você tem com as suas filhas pela manhã, ali quando você leva para a escola, eu tenho com os meus filhos antes deles dormirem.
A gente coloca eles para dormir, eu fico com eles mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Eles não dormem antes disso. Por quê? Naquele momento eles começam a contar tudo. Eles começam a contar tudo que aconteceu na escola e eles abrem o coração, sabe? Então, assim, seria muito mais fácil o quê? Filho, vai dormir, tá na hora de dormir, vocês precisam dormir, beleza? E eu fazer as minhas coisas. Seria um tempinho que eu teria para, né, para ler, para orar, para fazer isso, para fazer aquilo, né, para ficar com o esposo. Só que faz muitos anos que eu faço isso, sabe? E aquele tempo, ele é tão precioso que não tem como abrir mão dele. Sabe? É nesse tempo que eu descubro, assim, sabe, crises, sabe, alguns sofrimentos, né, emocionais que as crianças passam, como você falou na escola, né, que a escola é um grande desafio realmente. Então, assim, seria mais cômodo para mim, mais fácil, mandá-los dormir sozinhos, né? Não vai dormir, não ficar do lado deles, mas é nesse momento que Deus vai conectando, sabe, que eu vou descobrindo coisas, que eu vou ministrando, que eu sou ministrada, que a gente compartilha, né, palavras, que a gente compartilha sonho. Então, ele exige um tempo de qualidade. Né? Você Né? sonda o Exatamente. Então, realmente, essa construção, essa conexão emocional, ela vai exigir tempo, ela vai exigir renúncia da nossa parte. Só que uma coisa eu tenho convicção para falar para você, mulher, vai valer a pena. Vale a pena. Né? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Né? O Espírito Santo vai selar isso com o amor dele. Eu estava lembrando esses dias, eu lembro que eu li uma matéria de uma pediatra falando assim, 15 minutos de conexão com seu filho é suficiente. E aquilo ali trouxe um refrigério para o meu coração, porque eu estava tão ocupada que eu pensei, opa, 15 minutinhos eu tenho, gente. É muito mais do que isso, é muito mais. Não acredite naquilo que o mundo está falando a respeito do seu filho, a respeito de conexões. Ouça aquilo que o Senhor está falando. E lembra dessa frase, primeiro conexão com Deus, para você andar na luz e na verdade. Depois conexão com as outras pessoas. Eu vou finalizar a live, né? Que falta só 2 minutinhos. Você está com o seu livro aí, minha amiga? Eu estou. Vamos tirar a nossa minha amiga, foto eu preciso do teu livro. Amém, amém. Eu vou te mandar um. Olha só, orações que salvam gerações. Depois eu fiquei pensando, podia ser esse título aqui. Que lindo. Mas as lágrimas que Deus recolhe era muito a minha cara, porque quando eu comecei a fazer live, eu só chorava, porque Deus estava me quebrando inteirinha. Meu Deus, que lindo. E aí ficou esse título. Que livro necessário, hein? Que livro necessário. Que Deus recolhe. Glória a Deus por Amém. isso. E isso que você falou dos nomes cristãos, dos nomes da Bíblia, né? Tinha muita gente que ia me pedir oração e falava assim, o Gabriel foi criado na igreja, o Davi, o tal, né? A Esther. E eu comecei a falar assim, meu Deus, foram todas crianças consagradas ao Senhor, foram todas crianças consagradas desde o ventre, Senhor. Então, encontra essas crianças, encontra esses adolescentes. E aí, né, eu fui percebendo, eu falei, meu Deus, como é necessário nesse tempo a gente orar pelos nossos filhos, para eles não se perderem, né? Então, meninas, ó, desconectadas, tira a foto aí, meninas, tira a foto aí, desconectadas. E o meu aqui, as lágrimas que Deus recolhe. Se você quer se transformar numa mãe de oração, e se você quer saber como faz conexão emocional com seu filho, vai lá, adquire o livro da Dani também. O nosso livro é sobre relacionamento com Deus, é o que você falou, né? O relacionamento com Deus é que vai posicionar a gente no lugar de guerra, né? De intercessão. Tá vendo como é que Deus casa, né? Casa Olha aí, mensagens, verdade. né? Olha que lindo. Mas, obrigada, minha amiga. Foi Obrigada. um prazer ter te conhecido aqui, mesmo virtualmente. Eu adoro esse sotaque aí de vocês. Eu tenho uma amiga que mora... Você mora em Itajaí, né? Moro em Itajaí, sou natural daqui, Itajaí, Gente, Santa Catarina. O Mevan, assim, é uma força muito grande aí, né? E eu falo para ela, você tem que ir lá no Mevan, ela ainda não frequenta nenhuma igreja. Olha aí. E eu falo, meu Deus, todo mundo queria ir lá no Mevan, ouvir as palavras do pastor, né? E ela tá lá do lado, eu vou mandar meu Deus, para ela. Olha só que oportunidade, né? Que legal. Prazer, amiga, Flávia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, você é uma inspiração aí, né, para nós que somos mães, somos mulheres, né? E glória a Deus pela sua vida, que você continue aí ecoando sua voz, né? Por
né, pela nossa nação, por Amém. todos os lugares, e que o Espírito Santo levante cada vez mais mães assim, né? Posicionadas nesse lugar de resgate, né? Nesse lugar de conexão para... Porque Deus é geracional, como você falou, né? Então não é só para nós, é para nós, para os nossos filhos, né? E para todos Amém. aqueles que forem tocados pela nossa vida. Dani, Um vamos beijo. orar pela casa dessas mulheres? Você pode orar por nós? Amém. Amém. Posso Vamos então. orar, meninas. Senhor, meu Deus e Pai, Espírito Santo da verdade. Senhor, nós estamos aqui com mães, nós estamos aqui com mulheres, nós estamos aqui com amigas, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes que todas nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de santificação, Pai. E nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, nós pedimos a Tua ajuda. Senhor, nós muitas vezes erramos na caminhada, nós tropeçamos, mas muitas vezes nós tropeçamos nas nossas boas intenções, Pai. Nos ajuda, Senhor, a resgatar aquilo que foi perdido, a dracma que foi perdida no meio do caminho. Nos ajuda a nos conectar, Senhor, emocionalmente com o coração dos nossos filhos. Nos ajuda, Pai, para que eles possam ser luz e resposta, Pai, para essa geração. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que os nossos filhos serão santos, mesmo estando numa geração, Pai, uma geração que tem se corrompido. Os nossos filhos serão puros, mesmo estando numa geração impura. Os nossos filhos serão luz, Pai, no meio das trevas. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que os nossos filhos temerão o Senhor, que os nossos filhos, Pai, serão resposta, Pai. Serão resposta, Pai. E assim como Tu diz a Tua palavra, Pai, em Salmo 128, que eu tanto amo e eu tanto oro pela minha casa, Pai, que nós somos felizes porque tememos o Senhor, porque andamos nos Seus caminhos, comeremos do fruto do nosso trabalho, seremos felizes, prósperos, e os nossos filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da nossa mesa, porque assim será abençoado o homem e a mulher que temem ao Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que nessa hora, Senhor, nesta live, Tu posicione mulheres no seu lar. Tu posicione esposas dentro do seu lar. Que o seu coração seja resgatado, Senhor. E que elas possam, em nome de Jesus, estarem nesse lugar de remissão, nesse lugar de restauração, Pai, dentro das suas casas, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. E já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pastora, obrigada, viu? Um beijo grande aí. E que Deus abençoe seu ministério também, viu? Beijo. Amém. Outro dia te convido de novo, viu? Então tá bom. Um abraço, meninas. Obrigada por terem ficado até aqui. Já vou salvar a live e vocês compartilham, tá? Beijo, pastora.